Graça e paz, amado do Senhor, amada do Senhor. Seleção de textos bíblicos. O Velho Testamento simplificado para você. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23 e 24. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Livro de 1 Reis. Introdução. 1º e 2º Reis foram escritos para dar ao povo judeu no exílio babilônico uma versão bíblica da sua história, para que assim compreendesse por que a nação se dividiu em 930 a.C., por que o reino do norte, Israel, caiu em 722 a.C., e por que o reino da dinastia de Davi e Jerusalém caíram em 586 a.C. Estes livros mostram que a divisão e a destruição de Israel e de Judá foram uma consequência direta da idolatria e da impiedade dos reis e da nação como um todo. O objetivo desses livros era levar os exilados na Babilônia a repudiar para sempre a idolatria, a buscar a Deus e cumprir os seus mandamentos nas gerações futuras. 1 Reis, capítulo 1. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então procuraram e encontraram uma bonita moça chamada Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem cuidava do rei e o servia. O início do reinado de Salomão. O rei Davi ordenou: o meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Benaia, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando, de tal forma que o chão tremia com o barulho. E Salomão se assentou no trono real. Os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. As instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for.
E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta, e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Capítulo 3. Salomão pede sabedoria. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios. E em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou para Jerusalém, perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu sacrifícios e holocaustos e um banquete a toda a sua corte. Um sábio veredito. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora na mesma casa que eu. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-se de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça.
Glória a Deus. Capítulo 4. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia das praias. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Estes reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Salomão governava todos esses reinos e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs inúmeros provérbios e cânticos. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Capítulo 6. A construção do templo. A palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo.